a gente vai iniciar a análise agora desses exemplos, a gente vai precisar primeiro entender para que servem esses capacitores dos circuitos. Já que a gente pegou vários circuitos que são relacionados com sinais de áudio e som, algo assim, é normal que entre um sinal que não tem nível DC, que ele é só um sinal alternado, e ele vai passar por dentro de um capacitor. E na saída também a gente vai botar um capacitor para obter só a parte alternada do sinal, como resultado. Para isso, é interessante a gente lembrar que um capacitor, para uma frequência muito baixa, vamos dizer, frequências bem baixas aí, infrassom, uma vibração, algo bem baixo, abaixo da frequência da rede, ele geralmente é um circuito aberto. Quanto mais baixa a frequência, o capacitor comporta como circuito aberto, e para uma frequência bastante alta, ele é um curto-circuito. Aqui no meio do caminho ele vai transicionando entre esses dois valores, porque vai mudando a impedância dele, né? Então, um capacitor maior vai ter uma impedância menor já numa frequência mais baixa. Então, esses circuitos ali são geralmente pensados, os valores dos capacitores são definidos para que tenha uma impedância baixa no capacitor aqui na faixa de frequências que a gente quer amplificar. Se a gente olhar, pensar em som, né? Então, geralmente aqueles capacitores, se a gente olhar o valor da impedância deles lá, depois de 1 kHz até 4 kHz, que é a voz humana, e abaixo de 20 kHz, ele já tem uma impedância bastante baixa para que esse sinal dessas bandas de frequência passe por dentro dele, e frequências mais baixas, tipo da rede, ou até mesmo DC, que é 0 Hz, né? Seria o extremo aqui, 0 Hz. Não vão passar por dentro desse capacitor. Por que a gente separa as duas coisas? Até agora, a gente olhou o circuito e basicamente olhou num regime quase estático, né? Quando a gente olhava aquele circuito da aula passada. A gente bota um sinal aqui, uma tensão constante, observa a corrente que tem e observa a corrente resultante. Beleza. Agora, o que eu posso fazer se eu quero variar aquela tensãozinha pequena ali e observar uma variação maior, amplificada? Uma das formas é fazer como a gente fez na simulação aqui, botar uma fonte que realmente varia o sinal. Mas tem uma técnica que é usada extensivamente em tudo que é tipo de amplificador, que é, primeiramente, a gente faz o que a gente chama de polarização. A gente bota resistores ali para ter uma determinada corrente na base e uma determinada corrente no coletor, que é o meio do nosso ponto de operação. Ou ponto de operação, a gente chama isso também. É o meio do nosso... na condição de operação dele. Quando o sinal de entrada subir, ele vai deslocar aquela polarização um pouco para cima. Quando o sinal de entrada descer, atenção, ele vai deslocar a polarização um pouco para baixo. E isso vai passar por todos aqueles efeitos. A corrente da base vai sofrer o mesmo tipo de deslocamento, a corrente no coletor vai ter esse deslocamento amplificado e tensão de saída, corrente de saída amplificados. Por isso, então, a gente separa a análise em que primeiro a gente vê a polarização e supomos que nessa análise o capacitor é um circuito aberto, porque a polarização é 0 Hz. A gente polariza ele como se estivesse parado o tempo todo. Como se nunca tivesse ligado o microfone na entrada, não tivesse sinal nenhum. Então os capacitores são todos circuitos abertos, a gente corta os capacitores. Nesse passo também a gente vai perceber que a gente consegue desconectar os estágios de amplificação de um amplificador. E é fácil analisar eles, porque todos eles são bloquinhos simples, uma vez que a gente vê que os capacitores, em frequências muito baixas, podem ser cortados e são um circuito aberto. Esse é o primeiro passo. Fizemos a polarização, verificamos que tem uma determinada corrente na base, ele está funcionando como amplificador, e está saturado, ele não está com uma tensão de coletor emissor muito pequena, ele vai funcionar como um amplificador, beleza. Está feita a polarização, parado o circuito. Agora, a gente bota os capacitores e entende que os capacitores vão permitir a passagem do circuito de sinal por dentro deles. Aí os capacitores estão no circuito de fato. Quando eu aplico o sinal, então, eu considero que os capacitores são como um curto-circuito e permitem que o sinal passe por dentro deles e vá causar aquelas variações um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo na tensão, a corrente, e assim vai indo pelos estágios. Não é uma análise que eu digo aqui que a gente vai de fato... se eu fosse fazer isso na aula prática, eu ia tirar o capacitor do circuito? Não, isso aqui é só para a gente entender o circuito e fatiar em partes que a gente consiga entender e analisar separadamente. Porque se a gente entende as partes pequenas, a gente consegue dizer, esse bloquinho faz isso, esse faz isso, esse faz isso. Então, o circuito todo vai ter essa característica de entrada e essa de saída. Ok? É só para a gente fazer a análise do circuito. O primeiro amplificador para o microfone é um amplificador tão simples que a entrada do sinal está aqui e a saída do sinal já é aqui no alto-falante, aqui em cima. Speaker é o alto-falante.
Ele usa só um transistor e um resistor. E o famoso capacitor que desacopla a entrada do transistor. Mas isso aqui é um estágio só. Até agora a gente já tinha visto essa configuração de ter um transistor, o sinal entra na base e o emissor está ligado em terra. Até agora, todas as vezes, o emissor estava ligado em terra. E essa característica, esse tipo de circuito que tem o emissor ligado em terra, se chama, essa topologia de circuito, estágio emissor comum, com um transistor bipolar de junção. Né? Qual a característica dele? Em geral, a gente consegue um alto ganho de tensão. É a característica desse tipo de montagem. E baixo ganho de corrente. Baixo ganho de corrente significa, se eu ligar alguma coisa na saída com uma baixa impedância, com uma resistência muito baixa, por exemplo, ele não vai conseguir operar corretamente e não vai ter o ganho que a gente espera. Então, essa é a característica desse estágio emissor comum. Esse primeiro circuito, ele é bem simplificado. O segundo, ele já é mais completo, a gente consegue ver mais características dele, ok? Mas ele é uma evolução do primeiro, então vamos dar uma olhadinha no primeiro como é que ele funciona. Vamos supor que esse alto-falante aqui é um alto-falante pequeno, não deve ser um alto-falante de 8 ohms, deve ter mais que isso, 20, 30, 50 ohms talvez. É um fiozinho bem fininho para poucos miliamperes, não é um alto-falante de potência. Até porque com o estágio de amplificação a gente não consegue sair de um sinal bem fraquinho, a saída ali do fone de ouvido, do celular, do computador ou do microfone, sinal, uma amplitude bem pequena, e jogar numa caixa de som com uma capacidade de corrente enorme. Não funciona isso. Mas então vamos supor que isso aqui tenha em torno de 50 ohms, esse alto-falante. Significa que se eu aplicar 50 volts, teria 1 ampere, né? Lei de Ohm. Ele é alimentado com 9 volts aqui, é um circuitinho pequeno, uma bateriazinha. Agora veja uma questão. Primeiro ponto da análise, vamos tirar os capacitores. Esse capacitor aqui, C1, como se não existisse. Então, abriu o circuito aqui. Tudo que está à esquerda não existe. No nosso caso aqui é só a entrada. Então, cortou pouca coisa do circuito. Agora eu pergunto para vocês, para que serve esse resistor R1? Alguém me diz como é que esse negócio funciona. Eu não sei nem quantos volts tem aqui no coletor. O que eu vou fazer nesse circuito? Alguém pode me dar uma dica aí? Como é que eu começaria analisando esse negócio? Nesse primeiro passo. Ele pode servir para regular a tensão que chega no... Então, não, né? Pode ter uma finalidade aí, sim. Olha, é para regular, é uma espécie de regulação que ele faz aqui, é verdade. Eu tenho certeza que a tensão que surge no terminal de coletor depende desse resistor, tenho certeza absoluta. É um passo inicial. Olha, curioso isso aqui. Se não tivesse esse resistor R1, vamos supor que não existisse ele, né? Corta aqui o circuito. Qual a corrente que circulou na base se tem um capacitor aqui? E foi cortado o circuito, né? Na análise da polarização, o capacitor é um circuito aberto, corta ele fora. Então não tem nada entrando aqui também. Se não tivesse resistor, corrente da base, qual é? Zero. Zero corrente da base, zero corrente do coletor, né? Porque zero vezes qualquer coisa que tu amplificar, zero corrente no coletor, né? Sim. Ok, então não tem corrente também passando por esse alto-falante, né? Não tem corrente nenhuma. Lei de Ohm, 50 ohms vezes 0 amperes dá 0 volts. Então quer dizer que aqui vai surgir 9 volts nesse nó aqui de baixo. 9 volts aqui, simplesmente. Quer dizer, se estivesse completamente desligado o transistor, não tem corrente nenhuma passando. Não sei se alguém abriu o microfone, queria falar uma coisa? Começou a dar um chiadinho aqui. Não, é tu mesmo, Alisson. Tranquilo. O meu tava ligado. Ah, tá. Não, tranquilo. É porque tava super silencioso assim, e eu achei que tu tava falando alguma coisa. Aí, olha só. Se tivesse completamente desligado, não passa a corrente, beleza. Só que, felizmente, quem projetou esse circuito pensou nisso. Olha só, eu quero que tenha um nível mínimo de corrente circulando pela base, para que, em algum determinado momento, eu consiga reduzir esse nível mínimo, e outro determinado momento eu quero aumentar ele. Então existe uma espécie de autorregulação entre esses dois fatores, olha só. Se não tem corrente nenhuma, tem 9 volts aqui, certo? Se não tem corrente nenhuma, mas tem um pouquinho de corrente circulando para R1, né? Esse R1 existe no circuito. Então tem uma pequena corrente circulando pela base. Essa pequena corrente vai ser amplificada, um fator de repente de 20, de 200 ou 500, que é o BC547, é exatamente
transistor daquela folha de dados que a gente viu. Vai ter uma corrente 500 ou 400, 300 vezes maior no coletor do que tem na base. Ah, não, peraí, uma determinada corrente vezes 50 ohms dá uma queda de tensão. Então quer dizer que não tem mais 9 volts nesse nó do meio, aqui tem menos que 9. Se tem corrente fluindo. E aí existe um efeito de dois lados, olha só. Se a tensão aqui nesse nó está muito alta, corre mais corrente pela base, né? Porque a diferença de tensão aqui entre... Vamos dizer nó X aqui, vamos chamar de nó X. A diferença de tensão entre nó X e a tensão na base, que é 0,7 volts quando ela está conduzindo, ela é maior. Então, flui mais corrente pela base, ele faz com que flua mais corrente pelo coletor, ele permite passar mais, e tem uma maior queda de tensão nesses 50 ohms aqui em cima do alto-falante. E por outro lado, se essa tensão ficar muito baixa, vamos dizer que não tivesse 9 volts, mas tivesse em torno de 1 volt só. 1 volt menos 0,7, que é, analisando essa malha aqui, tem 0,3 volts. Tem uma corrente bem baixa circulando pela base. Então ele faz uma corrente mais baixa circular pelo coletor, que causa menos queda de tensão. Então existe uma regulação automática em que se a tensão subir demais nesse nó, consome mais corrente e ela baixa. Que é mais ou menos o que tu falou, Alisson. Ele mais ou menos se autopolariza nesse sentido. Mas o objetivo de R1 é só que tenha um pouco de corrente fluindo pela base para dar um ponto médio de operação. Vamos montar isso aqui no Meltei Spice. E vou botar um resistor no lugar desse alto-falante para a gente ter uma ideia do que acontece. Pode ser? Ok. Montei o circuito, simulei ele. Vamos adicionar algumas formas de onda só para a gente conferir se a polarização de fato funcionou aqui. Eu vou pegar a corrente que entra na base dele. Botar aqui em cima. Quanto é que entra de corrente na base aqui? Ó, 500 microamperes. Ah, correntinha alta. É bem a nominal, né, que o fabricante fala, em torno de 500 microamperes. Beleza. Um pouco mais, 580. Vamos ver qual a tensão que tem entre coletor e terra aqui. No nó X, para verificar se ele vai funcionar como amplificador, né? Tem que ser maior do que um pouco mais de meio volt. Olha, tem 2,08 volts. É mais do que a tensão necessária para ele operar saturado, conforme o fabricante fala lá, então ele vai funcionar como amplificador, tá bom. Bom, nesse caso aqui, qual a corrente que tem no coletor? Eu vou adicionar aqui embaixo. A corrente do coletor dá 137 mili. Então a gente pode fazer um cálculo rápido aqui. 137 mili dividido por 0,584 mili vai ser o ganho dele, né? Eu vou pegar aqui e fazer rapidamente o cálculo dele. 137,6 miliamperes dividido por 0,584 mili, já convertendo para mili os micro que estão lá em cima. O ganho dele é 235 nesse ponto de operação certinho. Beleza, ganho de corrente para corrente só. Essa é a polarização. Não tem sinal entrando nenhum, ele está no meio do caminho. Quer dizer, no alto-falante tem a mesma corrente que está circulando pelo coletor, praticamente. Se a gente olhar no alto-falante, também tem lá os seus 138 miliamperes. Então o alto-falante já está recebendo um pouco de estímulo. E para causar um estímulo de som aí, a corrente do alto-falante tem que variar. Como é que a gente vai fazer para inserir nosso sinal aqui? A gente vai pegar e botar ligado na base aqui um capacitor conforme está aquele circuito lá. Não precisamos manter a disposição exata dos componentes, mas eu vou botar esse capacitor CE1 de 100 microfarads ligado na base do transistor e no outro lado eu vou botar uma fonte com uma amplitude de sinal bem pequena aqui. Talvez 1 milivolt, para ver se ele vai amplificar. Depois de montar o nosso circuito aqui, então, e adicionar o sinal de entrada, que é acoplado através daquele capacitor. Nossa análise anterior, a gente não considerava esse capacitor, ele não existia no circuito aberto, porque a gente só estava olhando a polarização, que era estática. Agora a gente botou um sinal aqui em torno de 500 Hz, de frequência 500 Hz e amplitude de 1 milivolt, que é um sinal bastante pequeno, que vai ser acoplado na base por esse capacitor C1. Nesse caso, a gente vai considerar que a impedância do capacitor C1 é bastante baixa nessa frequência. Vamos rodar a simulação e ver o que acontece aqui agora? Olha, o primeiro ponto que a gente vê é que a corrente da base está variando aqui, ó. Ora ela é 594 microamperes, ora ela é 571. Ah, é uma porcentagem pequena, mas tem uma variação na corrente da base. É o início.
Porque esse sinal, pequeno sinal de entrada, 1 mV só de amplitude, ele passa pelo... Se eu botar esse sinal por cima aqui, ó, ele tem amplitude de tensão bastante pequena, 1 mV só, passa pelo esse capacitor, só a parte AC dele, e entra na base do transistor. Se vocês observarem bem, isso não mexeu no valor médio da corrente que tem na base. O valor médio segue ali em torno de 580 microamperes. O valor médio vai sempre ficar o mesmo, porque o ponto de polarização não se desloca, só sai um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo temporariamente. Nesse mesmo momento, a gente pode ver que a corrente, se a gente olhar aqui embaixo, do alto-falante e corrente no coletor do transistor, elas se deslocaram também proporcionalmente. Quando a corrente da base é mais alta, a corrente do coletor lá embaixo é mais alta. Quando a corrente da base está mais baixa, a corrente do coletor diminuiu também. Então vamos olhar os valores aqui. A corrente do coletor se deslocou 3 mA entre os dois limites, mais alto e mais baixo. Então olha só, a variação entre a corrente mais alta e mais baixa no coletor é 3 mA. Eu vou botar aqui 3,25 mA. E a variação na corrente da base é 23 micro, 0,023 miliamperes, convertendo. 140 o ganho de amplificação da corrente, pegando quanto variou para cima e para baixo a corrente na base e quanto variou para cima e para baixo a corrente no coletor. Essa mesma variação de corrente é a variação de corrente que passa pelo alto-falante, então. Deixa eu observar aqui. Também aumenta ou diminui a corrente no alto-falante. Aqui não é um aumento exorbitante, mas é um aumento de 140 vezes já na capacidade. Um sinal de entrada bastante fraco já consegue acionar um alto-falante pequeno, só usando esse transistor em série. Porque é a variação da corrente no alto-falante que faz produzir o som. A gente vai ver em seguida lá o princípio físico disso aqui. E, Thiago, funcionou para ti? Valendo como um exercício em cima disso aqui. Vamos aumentar a amplitude de entrada, vamos botar 10 mili para ver o que acontece. Roda de novo aqui. Olha, a amplitude da saída foi para... Olha, 1,57. Olha, manteve um ganho bom aí. Tem uma amplitude de 0,01 volt na entrada para 1,57. Deu um ganho em torno de 150 vezes ainda. Tá bom? O que acontece se a gente aumentar mais ainda a amplitude de entrada? Para 100 milivolts aqui. Olha, eu aumentei no fator de 10, né? Foi bastante dramático, né? E agora você foi. Quem me explica agora isso aqui? Agora extrapolou. Extrapolou legal, né? Vamos observar um negócio aqui em cima, ó. Eu vou pegar o som da entrada. Olha só, olhando a parte de baixo aqui. Quando o som da entrada fica bastante negativo, ó, ele passa pelo capacitor e puxa a tensão da base mais para baixo também. A tensão da base também desce. Se a tensão da base desce, para de circular a corrente para ela não... De repente a base diminuiu de 0,7 volts a tensão que tinha nela. Ela desligou. E isso que aconteceu, olha só, parou de circular a corrente na base, né? Em algum momento. Quando baixou a tensão do sinal da entrada. Se parou de circular a corrente na base praticamente, ele quase desligou, quase bloqueou completamente a corrente e a tensão subiu lá em cima, naquele momento. Porque a corrente na base estava bem baixinha. Obviamente isso aqui está distorcendo o som, né? Não tá bom, né? Mas no outro caso extremo, quando subiu um monte a corrente na base, foi quando a tensão da entrada também subiu um monte, né? Sim. Elevou a corrente da base lá em cima. A corrente do coletor também se elevou lá em cima. Se olhar aqui, ó, ele chegou no limite lá em cima. A corrente do coletor, que é múltiplo da corrente da base, também subiu lá em cima. Só que naquele momento, foi tão grande a corrente que a queda de tensão desse resistor aqui fez com que a tensão no AX fosse lá embaixo. Olha, a tensão no AX chegou no valor super baixo aqui, ó. Que é a tensão que tem entre coletor e emissor, né? Quando a tensão do coletor e emissor foi muito baixa, ele parou de amplificar e cortou a forma de onda. Então, que é o que aconteceu aqui. Em vez da forma de onda seguir um seno, ela ficou cortada. Chegou no valor e parou. A gente pode fazer uma coisa menos dramática, botar um valor intermediário aqui no meio. Talvez eu botar 30 mili para ver se a gente consegue ver uma distorção menos saliente, ó. À medida que eu diminuo a amplitude aqui da entrada, ele vai operando mais dentro das faixas normais lá.
Talvez com 20 mil ele consiga operar já sem nenhuma distorção. Vamos ver. Ó, com 20 miliamperes de 20 milivolts de excursão, ele ainda tem na saída lá quase, deixa eu ver, chega a 3,14 volts de amplitude, bastante grande, Aí já não distorce, né? e já não distorce, né? E se observar aqui a corrente no alto-falante, que é o que nos importa, que é o que vai gerar som, né? No gráfico de baixo, ele gera uma variação aí de 65 miliamperes no alto-falante. De fato, já deve gerar som isso aqui, já é algo razoável, mas se passar numa certa amplitude de entrada, ele vai entrar naquela saturação, aquela condição lá, que ora ele conduz corrente de mais, ora corrente de menos e não segue mais o seno. Depois de olhar esse primeiro, a gente passa pro circuito que já tem mais uma opção de polarização aqui. Nesse segundo circuito, a gente vai começar primeiro analisando ele também, cortando os capacitores fora, ok? Então vamos cortar esse capacitor aqui fora, tudo que tem pro lado esquerdo do capacitor a gente ignora inicialmente, que é a entrada de som. E vamos cortar o que tem no outro lado também. O que tem aqui no meio é muito parecido, né? É muito parecido com o outro circuito. Só a única diferença é que o R3 aqui é um resistor agora, não é o próprio alto-falante. Qual a vantagem que tem desse circuito aqui de ter um segundo capacitor que desacopla o alto-falante fora do circuito amplificador? Naquele primeiro caso lá, a gente... Sim, Thiago? Não, pode continuar, professor. Eu fui mexer aqui e acabei batendo no. Qual a vantagem que tu vê nisso aqui? Que eu não ia querer que passasse o nível DC para a saída. É frequência? Olha, o comportamento de frequência pode ser parecido. Tipo, inclusive aqui nesse circuito é igual, ó, sem nano e sem nano. Mas tem um motivo para não passar essa componente contínua para a saída. Um filtro, bem dizer assim, para Na nossa análise aqui a gente não está preocupado assim em filtrar ou remover um componente ou outro. Assim, é um filtro que não passa o componente de frequência zero, né? Parte média não passa. É um tipo de filtro se for considerar desse aspecto, sim. Mas o nosso interesse aqui está em... Lá no primeiro circuito que a gente simulou, a gente viu que tinha uma corrente constante o tempo todo no alto-falante. E de vez em quando ela subia e descia um pouco, né? Então o alto-falante vai ter que ser dimensionado por dimensionado, porque ele tem que suportar uma baita nova corrente para pequena variação em cima dela. Nessa segunda opção aqui, quando a gente desacopla o capacitor dessa forma, só passa a componente AC. Então, ora a corrente no alto-falante é positiva, ora a corrente é negativa. Mas ela fica só entre dois limites bem próximos ao zero. Então aqui exige menos que o alto-falante suporte menos corrente. Por ter esse capacitor de desacoplamento de entrada. Vamos dizer, se aqui nesse nó tiver 5 volts, no capacitor vai estar em torno de 0 volts, porque a média dele é subtraída pelo capacitor. Então só vai de vez em quando subir um pouquinho de 0, de vez em quando descer um pouco de 0 no capacitor. No alto-falante, perdão. Da outra forma aqui, aquela análise que a gente fazia, que era quanto foi a variação da corrente no coletor vezes a resistência, vai dar quanto ele está aumentando a tensão nesse nó aqui. E essa variação passa para o lado do alto-falante, então. Tem uma pequena diferença aqui no estágio de entrada, que para microfones, principalmente os microfones que não são tipo dinâmicos, são do outro tipo, escapou o nome agora, eles precisam de uma tensão, às vezes chamada também phantom power, que é uma tensão constante para o microfone operar. Quer dizer, você bota uma tensão constante, pode ser uma bateria ali. E aí, que nesse caso ela é fornecida por esse resistor R2 aqui, ó, para o microfone. Isso não tem nada a ver com característica do amplificador. Isso aqui é uma questão prática de usar um microfone, ok? Então, esse resistor R2 permite que uma pequena tensão de 9 volts surja nos terminais dele e aí ele consegue operar direito, porque esses microfones operam por meio de um efeito capacitivo, grande parte deles. Microfones dinâmicos operam por outro efeito. Mas isso aqui só serve para que R2 só serve para que o microfone funcione direito e não passa essa tensão de 9 volts que surge aqui, ela não passa pelo capacitor de volta para o circuito. Então, esse estágio no meio aqui é o que a gente já viu no primeiro lá. Ele vai estar sujeito aos mesmos limites, quando a corrente for muito alta ou muito baixa. Mas nesse caso aqui, a amplitude do sinal do microfone em geral vai ser bem pequena. Não vai variar tanto, não vai ser centenas de milivolts. E também, por desacoplar o alto-falante da saída,
o alto-falante vai poder suportar menos corrente. Porque toda aquela corrente constante que a gente viu aqui no exemplo de cima, que passava pelo alto-falante o tempo todo, ela está gerando o tempo todo calor, né? Aquecimento dele também. Então, assim, desacoplando com o capacitor, o alto-falante sofre menos estresse por aquecimento. Vocês estão vendo? A gente pegou e só cresceu o circuito, né? Só botou uma coisa mais para cá, para a direita, e um detalhe aqui antes. Mas a análise é a mesma desse tipo. Provavelmente por ter esse valor de resistor diferente, também foi escolhido aqui, ó, o R1, que polariza ele, que permite uma pequena corrente na base, também foi escolhido diferente. A terceira variação, e que agora vai ser o último que a gente está vendo, que está ganhando ganho de tensão, é um circuito que usa um estágio, uma pequena variação daquilo que a gente viu até agora. Tentando analisar esse circuito também, a gente corta ele aqui, ó. A gente separa esse capacitor, tudo que vem da esquerda a gente ignora inicialmente, e vamos ver como é que esse negócio está polarizado. Tudo que tem à direita desse outro capacitor aqui também fica separado. A gente esquece isso aqui por enquanto, não é nossa preocupação. Se a gente olhar, vejam assim mais ou menos os valores dos resistores aqui. 10 kΩ, 470 kΩ, 47 kΩ, 470 ohms. Isso aqui é 100 vezes menor que esse, é 1000 vezes maior que o lá de cima. Isso aqui é uma resistência mais ou menos pequena. A gente não vai se preocupar muito com a influência dela no circuito. Se não tivesse essa resistência aqui, o amplificador teria um ganho mais alto. Então isso aqui causa uma pequena redução do ganho no amplificador. Mas se essa resistência aqui fosse zero, tivesse um curto-circuito aqui, seria quase igual ao que vocês já viram. Não é nenhuma grande novidade. A única coisa que é interessante aqui é que, em vez de ter só um resistor de 9 volts para a base, para permitir uma pequena corrente passando pela base, ele tem um divisor resistivo, que é 470 kΩ e 47 kΩ. Então, se vocês lembrarem lá dos circuitos, um resistor lá em cima e outro embaixo aqui, surge uma tensão proporcional, aproximadamente no nó do centro, aqui. Essa tensão é resultado da resistência de baixo vezes da tensão de alimentação, mais a soma das duas, dividido pela soma das duas resistências. Então, esses dois resistores aqui funcionam como divisor resistivo para permitir que uma pequena corrente circule pela base. Tomando essa simplificação, como eu disse, que esse resistor aqui influencia pouco, ele só reduz um pouco o ganho do circuito, ele é muito parecido e opera de uma forma muito similar com aqueles anteriores que a gente viu até agora. Então, esse estágio do centro aqui continua sendo aquele tipo lá, emissor comum, que praticamente o emissor fica mais próximo da tensão do terra, e vai ter um ganho de tensão também. Aqui. Na entrada, tradicionalmente, ele é desacoplado por um capacitor, não mudou nada também. No estágio de saída aqui, tem alguma coisa curiosa que ele tem um capacitor que liga aqui numa parte de saída. E o que é esse símbolo aqui, para vocês? O que lembra vocês? Não sei, Alisson. Já viu esse símbolozinho aí? Provavelmente, se tu não viu esse símbolo... Uma chave selecionadora, um volume, alguma coisa assim. Controle do volume, isso aí. Basicamente, deve ser um cara desse tipo. Um cursorzinho ali, com resistor variável. A gente só enxerga o botãozinho da frente, mas é isso que está atrás dele. Entre os dois extremos, ele tem uma resistência constante, e de acordo com o que tu girar, a resistência do meio para cada um dos extremos vai variando. Ele vai sendo dividido proporcionalmente, né? Se tu girar tudo para um lado, ele está em curto-circuito com um lado e tem a resistência máxima para o outro. Se tu girar tudo para o outro, ele tem curto-circuito com o outro lado e resistência máxima para o outro, para o anterior. Se um resistor é 10 ou diminui o outro. Isso, exatamente. Se a gente fosse querer desenhar esse componente aqui como separado, vamos dizer, numa determinada posição, que eu botar ele aqui, ele tem 3 terminais, né? Numa determinada posição, ele tem um resistor em cima e outro embaixo. Se é 10 kΩ o total. Pode ser que numa posição certa lá ele vai ter 8 kΩ em cima e 2 kΩ embaixo. E aqui de onde sai a saída, né? No meio. Aí eu giro tudo pro outro. Tudo para cima. Vai chegar a 0 kΩ em cima e 10 kΩ embaixo.
Ele é esse conjunto, ó, vai variando, diminuindo um, aumentando o outro. Mas o que é interessante? Aqui em cima tá ligada a saída do circuito. À medida que tu girar mais para cima ou mais para baixo, no momento que tu girar tudo para um lado e fizer curto-circuito com a parte de cima, ele passa com a máxima amplitude para sair do sinal. No momento que tu for girando ele e aumentando a resistência de cima, diminuindo a resistência de baixo, ele vai atenuando o sinal. Até o extremo, quando tu girar tudo para o outro lado e tiver em curto-circuito com a parte de baixo aqui, e tem os 10 kΩ ligados com a parte de cima, a saída está ligada no terra, não sai mais nada. Zero de amplitude. Então o controle de volume funciona mais ou menos assim. Esse resistor variável, à medida que tu vai mexendo, ele vai um extremo em ligar completamente em cima, até o outro extremo em ligar completamente embaixo, atenuar completamente o sinal. E qualquer meio do caminho dá proporcionalmente uma fração dessa amplitude do sinal. Tu pode ter um circuito com um ganho fixo, que é um ganho bastante alto, e tu pode querer atenuar ele para ouvir com volume mais baixo, algo assim, né? Essa é a função desse carinha aqui, que é um potenciômetro. Que pegando na mão é essa cara que ele tem. Vocês viram que até agora eu falei só em ganho de tensão, amplificou a tensão daqui para lá. E tem a ver com essa característica de que, quase todos os casos, o emissor fica ligado no nó comum aqui, emissor comum, essa configuração. Na próxima etapa aqui, a gente vai ver circuitos que têm ganho de corrente, que não aumentam a excursão da tensão, mas aumentam a capacidade de corrente. Aqueles lá de cima, se eu botasse um alto-falante de 4 ohms ou de 8 ohms, que é uma resistência razoavelmente baixa, eles não funcionariam, eles perderiam aquele ponto de polarização e não funcionariam de jeito nenhum. Já esses aqui de baixo, que a gente vai ver, eles podem ser ligados num alto-falante com uma impedância bem baixa e eles vão conseguir dar conta de acionar aquela grande variação de tensão, transformar numa grande variação de corrente. Nós vamos ver 3 opções de circuito que também vão crescendo e vão modificando as propriedades dele. Achei interessante trazer, na verdade, uma olhada aqui de qual o princípio físico de funcionamento do alto-falante. Vocês já devem ter aberto um alto-falante aí, ou pelo menos já pegaram o ímã do alto-falante, né? Que é um ímã bem forte, né? Ah, com certeza. Já desmontamos tudo. Ah, isso é legal, né? Geralmente tu quebra a parte do ímã, né? Quando vai desmontar, mas deixar ele montadinho é legal também. Ou vocês já cutucaram o alto-falante, a parte de dentro dele? Já. É feio, né? Mas cutuca ele vai e volta, né? É. E aquele ir e voltar dele, ele faz ele deslocar aqui dentro. O ímã, na verdade, é aquela parte redonda, que tem um pino, parece que tem um pino no meio. O diafragma dele tem uma estrutura que encaixa exatamente dentro daquilo. Então ele cria aqui, ó, linhas de campo magnético que passam entre o polo norte e o polo sul do ímã aqui dentro. O que acontece? Quando a gente estimula, bota a corrente elétrica circular nessa bobina, que está enrolada exatamente aqui. Se vocês observarem aqui, a bobina está entrando na tela e aqui ela está saindo pela simbologia, né? Embaixo, saindo e em cima entrando. Você bota uma corrente circular ali. Se a corrente circular num sentido, ela vai causar força de interação entre esse campo magnético causado pelo magneto dele e botar para fora o diafragma, empurrar essa bobina para fora. E se inverter a polaridade da corrente, ele vai puxar essa bobina para dentro. Tá aqui essa ilustração, ó, exatamente o polo norte e o polo sul desse magneto fixo que tá lá. E essa bobina ali. Essa bobina, obviamente, ela é a parte mais leve, então ela tá ligada no diafragma, ela vai produzir esforço mecânico, né? Olha ali. Que tamanho é isso aí? Deixa eu entender. Perfeito ali, ó. O imãzinho. Tu não tem o resto dela aí, pra casa? Que é o diafragma, geralmente de papel ali, com a bobina enrolada em volta. Eu não tô escutando, não sei se tu tá falando. Eu esqueci de ligar o. Aquele eu rasguei. Ah, tá, Porque sim, isso aí a gente destrói. eu desmontei pra fazer um motorzinho que o Frank pediu, né? Com imã. Funcionou? Aí funcionou. Ó, legal. Mas Aí então, eu achei esse alto-falante aqui, tava velho aí, daí eu desmontei. dá pra fazer, legal. Vou pegar uma folha de papel e grudar uma bobina nela e aproximar o ímã e fazer passar corrente, a folha de papel vibra e vira um alto-falante. É curioso, não sei se dá pra fazer.
Até uma coisa mais Legal. rígida tu consegue fazer isso. Só que quando se for uma coisa muito pesada, fica pouca intensidade, não consegue mover, né? Muito. Mas é curioso isso aí. É legal. Então essa é a construção básica do alto-falante e tudo o resto é suporte mecânico para o diafragma conseguir se mover, né? É razoavelmente flexível para ele se mover. Olha, olha só a questão de por que não botar uma corrente constante passando por dentro disso aqui. Se eu botasse uma corrente constante, tipo uma corrente média passando o tempo todo, o diafragma não ia estar numa posição relaxada, ele ia ficar já diretamente ou apontando, tipo, já forçando para trás ou já forçando para frente. Aí você não conseguiria utilizar essa faixa dinâmica de momento que você quer um som muito alto, mais forte, empurrar ele mais para frente ou mais para trás. Ele bateria no final, né? Distorceria o som. Esse é o motivo porque tu quer que tenha zero de corrente média, para que ele esteja no ponto ótimo e tu consiga botar o máximo para frente e o máximo para trás, ao estimular com corrente. Se vocês quiserem olhar isso aqui, tem esse videozinho interessante, um cara explicando bem em detalhe, bem ilustrado, como é que funciona o tal do alto-falante, como é que pode ser construído, a interação entre o campo magnético, tudo isso. Mas eu digo esse princípio fundamental, se tu grudar uma bobina numa folha de papel e botar um ímã próximo, tu consegue ouvir a folha de papel vibrar já de acordo com a corrente elétrica que está passando ali. Já é curioso esse negócio. O que faz então? Agora vamos puxar para a eletrônica de volta. Como é que a gente vai gerar essa corrente aí? Uma corrente alta, que pode chegar a dezenas de amperes aí com um módulo de som mais forte. Em geral, se usa um estágio de amplificação que agora se chama coletor comum. E nesse caso, o terminal de coletor está ligado na alimentação positiva e a saída do nosso sistema está ligado no emissor aqui embaixo, que é onde vai sair o estímulo que a gente quer mesmo, que a gente está olhando. Então, olhando aqui em cima, a gente só trocou posição entre o alto-falante e o transistor até agora, né? Só para a gente entender que não tem segredo até aí. A característica aqui, mudando essa configuração, o ganho de tensão vai ser aproximadamente 1. Que significa, a saída vai ter a mesma tensão que a entrada. Pelo menos a mesma amplitude. Se tu variar a entrada desse estágio 1 volt, para cima e para baixo, vai variar 1 volt para cima e para baixo na saída. Aproximadamente 1. Talvez seja um pouquinho menor que 1, 0,9, 0,95. Mas não tem um ganho de tensão. A tensão é essa. Mas o ganho de corrente é bastante alto. Depende do ganho do próprio transistor e da resistência da carga. A resistência que está aqui, ó, em série com ele. Sozinho assim a gente não vai ver esse negócio montado em lugar nenhum. Mas, conforme está aqui, já começa a fazer sentido. Vejam bem qual é a ideia desse negócio. Primeiro passo para analisar esse circuito aqui de baixo. Vamos desconectar o capacitor fora, porque a gente quer ver como é que está polarizado esse negócio. Então, primeira análise, não tem nada na entrada aqui. O capacitor desconectou essa parte fora. Capacitor segundo, circuito aberto. Vou fatiar em duas partes aqui, ó. Corto aqui, corto aqui. No meio, vocês já viram isso aqui. Não é novidade. Esse estágio do meio, R1 e R2, estão aqui formando um divisor de tensão para que passe uma pequena correntezinha da base e gere uma corrente de coletor, nesse momento. R4 é um pouco menor, mas o R4 serve para um propósito, o que é tornar ele menos variável, menos sensível à variação do ganho do transistor. E R3, de fato, vai fazer com que a variação de corrente se transforme em uma variação de tensão, aplicando a lei de Ohm em cima da R3 aqui. O que é interessante, como a gente já viu, esse circuito que é derivado daqueles que a gente já simulou, ele tem um ganho de tensão razoável aqui. Se eu causar uma variação de tensão pequena, de milivolts aqui, eu consigo centenas de vezes uma variação maior na saída aqui. Então esse primeiro estágio 1 aqui, tem um ganho de tensão alto, que é o que a gente quer, é bom. E o segundo estágio 2, é o que vai dar um ganho de corrente grande. Porque se vocês observarem, esse aqui deu um ganho de tensão, esse aqui é tipo coletor comum, e ele vai permitir uma corrente alta. Quer dizer, esse segundo estágio, ele vai influenciar um pouco o comportamento do primeiro, vai atrapalhar um pouco também. Mas, vamos ver aqui, para cada 1 mA que ele drenar do primeiro estágio, que entrar na base dele aqui, que ele drenar no primeiro estágio, ele vai entregar para a carga, sei lá, 200, 500 mA por essa configuração. Então, nesse caso T2 aqui, eles são usados como amplificador de corrente, não como amplificador de tensão. E não é tão complicado entender por que esse segundo estágio funciona como amplificador de corrente, porque se a gente observar que, em geral, tem em torno de 0,7 volts aqui, né? Que é um transistor NPN,
Isso aqui tem em torno de 0,7 volts. Então, durante a operação dele, ele está polarizado, ele está operando numa tensão que aqui vai estar em algum valor, talvez 5 volts, 8 volts, 10 volts, depende da alimentação dele. E aqui vai estar 0,7 abaixo. Porque ele vai drenar uma pequena corrente e a corrente amplificada, que é a que do coletor mais a corrente que está drenando na base, já que a corrente do coletor é 300 vezes maior que a da base, a gente nem precisa se preocupar muito com a da base. Supomos que é praticamente só a corrente do coletor circulando aqui. É a mesma corrente, que é 300 vezes maior, se o ganho for 300. À medida que a tensão desse nó do centro subir um pouquinho, olha só, a gente tem um sinal, esse sinal tem um pulso positivo. Esse pulso positivo passa pelo capacitor e faz a tensão desse nó intermediário subir um pouquinho, que é o nó que está na base. Causa, então, injetar que aumente um pouquinho da corrente da base, aumenta um pouquinho da corrente da base e aumenta a corrente do coletor, desse transistor T1. Ah, essa variação vezes R3 causa uma variação na tensão desse nó do meio. Opa, variou a tensão no nó do meio. Se antes era 5 volts, agora foi para 4,8. Baixou 0,2 para baixo. 0,2 para baixo. Desceu a tensão nesse nó central aqui. Olha, para esse transistor continuar ligado, tem que ter 0,7. Então também vai descer em torno de 0,8 volts aqui. Desculpe, 0,2. Eu disse que a tensão no nó central desceu 0,2 volts. Essa aqui também vai ter que descer em torno de 0,2 para que atinja um equilíbrio e tenha a mesma corrente de base ou algo parecido com antes. Quando desceu 0,2, dependendo da impedância desse alto-falante, diminuiu a tensão, vai diminuir a corrente em cima dele também. E o oposto também vale. Quando subir a tensão aqui, para manter em torno de 0,7 aqui, entre a base e o coletor, para ele manter aproximadamente esse valor, vai aumentar bastante a corrente na base. Suficiente para que a tensão no nó de baixo aqui suba um pouco mais também, acompanhando aproximadamente a tensão na base. A gente pode mais ou menos entender por esse fenômeno, olha só. Como a tensão entre base e emissor, que é essa tensão aqui entre base e emissor, ela é quase constante, 0,7 sempre, toda a variação que sofrer da tensão na saída do primeiro estágio, se subir ou se descer, aproximadamente de forma constante também vai vir para cá. Que isso significa ganho 1. A mesma variação de tensão, se excursionou para cima ou para baixo, na entrada desse estágio 2, também vai estar na saída. Como, para essa mesma variação de tensão, esse alto-falante tem uma resistência bastante baixa, vai causar uma grande variação da corrente. E esse transistor T2 vai ter que compensar entregando toda essa corrente. Então, isso aqui é a configuração típica do amplificador de corrente do lado de cá. Então, agora para agregar esse segundo, primeiro desconecta fora a fonte, para não mexer no ponto de polarização, eu vou verificar se aqui o Q1 vai operar como amplificador e vai ter tensão suficiente aqui. Eu já mexi no tamanho da R base para diminuir a corrente de base dele aqui. Ó, a corrente do B1 ficou 20 e poucos microamperes, tá bom. Agora, a tensão no X aqui ficou 1,21 volts no X. Eu achei um pouco baixa, eu gostaria que essa tensão ficasse um pouco mais alta. Porque eu quero que permita uma maior excursão, né? E quando essa tensão em Vx de 1,2 volts descer, logo vai chegar num ponto que o Q1 vai parar de operar direito. Então eu vou ajustar aqui, diminuindo de repente um pouco mais a corrente base, que leve a uma tensão um pouco maior aqui em X. A alternativa também é diminuir o resistor em série. Ok, aqui chegou lá em torno de 2 volts no Vx. Com 2 volts no Vx, vai ter uma corrente fluindo pela base do Q2, que vai, vamos dizer, vai ser roubada aqui do primeiro estágio. Mas é só uma corrente pequena, provavelmente. Então eu vou limpar aqui um pouco e vou ver como é que vai ficar essa corrente na base do Q2. 3 mA e a corrente na saída aqui 200 mA.
a corrente no emissor aqui do Q2. Então a gente pode calcular inclusive o ganho do Q2, olha só, de 3.22 mA para 200 mA. O ganho do Q2 é mais baixo. 200 mA por 3.22. 62 só é o ganho desse transistor de potência aqui. Enquanto que os outros era mais de 300, né? Que a gente mediu até agora. Mas ok, tá no ponto de polarização razoável. Vamos verificar se Q2 tem tensão suficiente para operar como amplificador. Para ver se ele... Eu vou ter que medir a tensão entre coletor e emissor. Essa tensão aqui medida, 10 volts aqui em cima do Q2. É suficiente, ele está operando como amplificador. Vou verificar de novo a tensão que tem em cima do Q1, para verificar se ele consegue operar como amplificador também, se ele tem uma tensão maior do que a de saturação dele. Aqui para cá. Um pouco mais de 2 volts, ok? Está operando também como amplificador, ok? E vamos verificar se funciona agora botando estímulo, então. Ele já está numa certa corrente média que entra na base do Q1 e uma certa corrente média que entra na base do Q2, eles já estão no meio do caminho. Agora a gente vai botar um estímulo para fazer variar um pouco para cima e um pouco para baixo esse ponto de polarização dele e amplificar o nosso sinal de som aqui. Veremos se fecha agora. A tensão no X variou, a corrente no alto-falante. Olha, a corrente no alto-falante com excursão de 1 mV só na entrada. Passou por uma excursão aqui no X de 2,14 para 1,90. Deixa eu medir aqui a excursão. No nó X passou por 216 mV, ganho 216 vezes entre a tensão do sinal de entrada para a tensão do nó X. Foi 216 vezes maior, porque era 1 mV na entrada. Só que a corrente é bem baixa. A corrente que é drenada do nó X, se a gente carregar ela aqui, por cima, é só drenada a corrente da base. É uma corrente pequenininha aqui, vamos ver. A excursão dela é menos de 1 mA. É, 496 microamperes. É uma corrente bem pequena. E já a corrente do alto-falante é 26 mA de excursão. É bastante maior do que a gente tinha no caso anterior. Só que a gente está com um sinal bem pequeno ainda. Um sinal de 1 mV só na entrada. Posso aumentar ele. Vamos ver se nós chegamos nos 25 mV como a gente chegou no teste anterior. Botei 20 mV de amplitude aqui. Vamos observar. E distorceu o sinal já. Aumentei 20 vezes a excursão, né? O que aconteceu? No VX já amplificou com distorção. Ó. Já não funcionou legal no VX. Não adianta nem mexer no terceiro estágio. Eu tenho que mexer no estágio anterior. O que eu posso fazer para polarizar ele mais para cima? Aqui. Eu vou diminuir mais a corrente na base um pouco. Cortou menos embaixo. Ó, diminui a corrente da base mais. E ele passou não cortou embaixo. Pelo menos o VX não está sendo distorcido. Agora, a corrente no alto-falante ficou um pouco distorcida ainda. Não manteve uma fidelidade aí no formato do som, por um pouco de distorção ainda. Vou ter que analisar com mais cuidado aqui os pontos de polarização para ver qual deles que tá falhando aí. Tá batendo onde? Numa corrente máxima ou corrente mínima? Partindo aqui do primeiro conhecimento que vocês viram na aula passada, que era um transistor, vocês já viram um estágio que dá ganho de tensão, com inversão de fase, e vocês já viram agora um estágio que dá ganho de corrente também, que é mais simples, é um transistor só insere com a própria carga que eu estou alimentando. É interessante aqui que a gente consegue botar quase meio ampere de amplitude do sinal, mais menos aqui, em cima de uma carga de baixa impedância, e ainda assim ele consegue manter razoável fidelidade na amplificação do sinal. Vou diminuir um pouco aqui a excursão, quanto mais diminui a excursão, melhor a fidelidade. Ó. Tá mais acertadinha a forma de onda da corrente no alto-falante, apesar dela ter diminuído um pouco a excursão. Então, é mais ou menos assim o projeto de amplificador e o que a gente analisa no funcionamento deles. Se a gente observar que a tensão no AX está muito baixa, esse
transistor pode estar fora da ponta de operação. Se está muito alta, ele pode não estar ligando, não ter corrente de base suficiente.